boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me ouvindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasalag Astrology. Hoje trataremos da alunação de peixes e do equinócio em Áries 2024. Venham comigo! Lunação de peixes e equinócio de primavera, ingresso do Sol em Áries 2024. Por Abigail de Souza. Venham comigo. Então, vamos começar pela lunação. A lunação ocorreu hoje, domingo, dia 10/3/2024, às 6 horas da manhã, pouco antes do amanhecer. Então, utilizaremos para contagem de efeitos o horário do pôr do sol anterior à lunação, que foi às 6h26 do dia anterior, no sábado. As posições mais evidentes no mapa da lunação são a contrantrecia e quadratura por signo entre Marte e Júpiter, o sextil separativo com Saturno e Júpiter, que partiu até o início do mês de março. Então, a gente tem a mudança de fase da grande conjunção, que ocorreu em 2020, que eu vou tratar no final desse vídeo, e também o contato de Júpiter, o grande benéfico, com os dois maléficos do mapa. Isso é bem importante no desenvolvimento dos temas da quinzena. Marte traz cortes, acidentes e questões militares. E Saturno está ligado à memória, ao tempo e também a prisões. O que há de destaque nesse mapa aqui? Por casa. A gente tem um mapa com a maior parte dos planetas próximo ao ascendente da alunação, ou seja, os efeitos vão ser vistos no máximo em 3 dias, já que os planetas estão no signo da 1, na casa 12, ou na casa 1, mas no segundo signo. Então, a maior parte dos temas será tratado em poucos dias. Vênus e Marte estão na casa 12, signo da 12, em Aquário, sendo que Vênus em breve vai mudar para Peixes. Sol, Lua e Saturno no signo ascendente, uns na casa 1, outros na casa 12. Mercúrio na casa 2, representando as finanças do povo, do país. Então, a gente tem os temas de recursos e aliados do governo, pessoas presas, ambientes hospitalares de isolamento, logísticas e transporte em altas nessa quinzena, já que Júpiter está na casa 3, por signos inteiros. Então, a gente vai ver uma grande preocupação com logística, com comércio, com comunicação do poder executivo, saúde de governantes, entre outras coisas. Já o fato da alunação ocorrer no decanato de Marte ocorre em muitos temas ligados a militares e campanhas militares que ocorrem no momento. Haverão notícias de crueldade, ferocidade carnificina em ações militares ou rendição de exércitos em guerras e conflitos em andamento. Além disso, por Marte reger a casa 6 por Júbilo, ele enfatiza problemas relacionados a epidemias de saúde, em incêndios, acidentes marítimos, tanto em embarcações no litoral, navegação, quanto em relação à inundação de áreas próximas a rios e valões. Polêmicas, já que Marte rege as discussões do dia a dia, um clima
um pouco mais quente e seco, apesar do ascendente estar conjunto a uma estrela fixa que vamos tratar já já. Em relação ao mapa do equinócio, as estrelas fixas ascendendo no mapa de Brasília, no final da temporada de peixes e no equinócio de primavera, está ascendendo Chita, Marcabe da constelação de Pégasus, Shedar da constelação de Cassiopeia, Alferatus da constelação de Andrômeda e Fomalhaut, que é uma das 4 estrelas reais. Então, a gente tem uma rainha simbolizando a soberania feminina, o respeito, a intuição e a colaboração em acessão no amanhecer, junto com as estrelas de Pégasus. Pégasus está ligado à impulsividade, a você ser ousado, a resiliência, a liderança e a paixões. Também corre o risco de acidentes ligados às explosões devido à imperícia e imprudência de quem está tratando com produtos químicos. Então, é algo a se ter atenção nessa quinzena. A exaltação através ou após desgraças, ou seja, vou explicar bem isso aqui. Pessoas são incumbidas de gerenciar a contenção de algum estado de calamidade, algum problema de saúde da população, alguma explosão, não sei o quê, e essas pessoas serão reconhecidas, mas para elas serem reconhecidas por sua competência, teve que antes acontecer o desastre, a epidemia, o acidente, para elas provarem sua competência, ok? Então, é um prêmio após você passar o perrengue. Então, os humilhados serão exaltados no final, pelo menos uma vez na vida, pessoal. É uma época excelente para propaganda em geral, já que Pégaso é uma constelação cujo mito ele está relacionado a 2 heróis. Então, é algo que conecta o lado mortal com o lado divino e a glória eterna. Então, bom para você botar seu negócio na praça, botar propaganda em todo que é canto. Vender seu peixe. Vamos lá. Sobre as estrelas que estão declinando, são vistas no anoitecer. Alferates está ligado à autonomia de pensamento, à independência, ao intelecto, à popularidade, especialmente de mulheres, à cura, amor e prosperidade. E Fomalhaut, que é uma estrela que está marcando os céus das últimas lunações, uma estrela real, representando a transformação interna, a plenitude e a prosperidade, especialmente por meio de religião, ok? Agora vamos chegar ao nosso spoiler. O ascendente da alunação, a 17 de peixes, está ligada à estrela Akenak, aqui no final do riozinho. Esse rio celeste, segundo o mito grego, estava ligado à conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, esse grande rio espiritual, ele está ligado a chuvas, a marinheiros, a navegação em geral, e também ao sucesso nos negócios, em cargos públicos e ascensão de pessoas a cargos eclesiásticos. Pode ser que em alguma religião relevante no país ou no mundo tenha uma troca de comando devido à queda ou morte de algum pessoa um religioso famoso. Então, prestem atenção nos noticiários nessa quinzena. Está ligado também à beneficência, à religiosidade, a você ser mais paciente e muito trabalho para ser feito. O Sol e a Lua estão conjuntos exatamente a Marcabe, o que reforça aquele tema de exaltação após perrengue, risco de explosões e a propaganda. Agora vamos para o equinócio.
Por que que eu botei os dois juntos, da mesma forma que eu botei o solstício junto da alunação de Sagitário, há 3 meses atrás? Porque a, a fase da Lua está influenciando bastante a regência do equinócio desse ano. Então, a gente vê uma Lua em fase gibosa crescente, que tinha terminado de fazer um trígono com o Sol. A conjunção aplicativa de Saturno e Vênus, a quadratura entre a Lua e Júpiter, sendo que a Lua está se aplicando ainda a Júpiter. Aqui, Saturno e Vênus, eles interligam os temas de agricultura, remédios e produtos químicos em geral, risco de intoxicação, além da união do bem-estar, do comprometimento, do pensamento de longo prazo com o bem-estar físico, mulheres e beleza. Então, a gente tem repensar sobre relacionamentos, especialmente em relação na parte de comunicação. A gente tem o pensar em infraestrutura para mulheres, a questionamento de produtos químicos relacionados também à agricultura, pesquisa, etc. E no mapa, ele liga os temas de arte, finanças, comunicação e políticas públicas. Então, a gente tem a união de financiamento de artísticas, especialmente de artistas mulheres, prêmios para mulheres, ou também a expressão artística através de horror, do terror psicológico, mitos relacionados à violência contra a mulher, filmes com mulheres protagonistas com temas de terror ou perseguição ou suspense podem estar sendo lançados nessa temporada. Já a conjunção aplicativa de Mercúrio com os nodos, ele está relacionado à memória, principalmente porque ela se dá na casa 4. Casa 4, casa das raízes, das coisas que a gente quer manter oculta. Então, interliga o serviço público, o poder judiciário, por Mercúrio regia 9 e a 6, a comunicação, os assuntos ocultos e a exposição de segredos de Estado. Então, vai ter alguma decisão judicial de abertura de arquivos, exposição de coisas que antes estavam secretas vão vazar para a mídia, ou um julgamento antigo que estava parado, que vai continuar e vai ter repercussões nesse primeiro semestre. Mas não se relaciona com coisas recentes, são coisas bem antigas, já que a casa 4 é a casa dos segredos e das raízes. Então, é algo relacionado à geração dos pais ou dos avós de quem está vivo hoje. Já a quadratura aplicativa entre Lua e Júpiter, ela indica expansão econômica, comércio exterior, ascensão de mulheres, especialmente na parte de finanças, tributação, que são os temas da Casa 8, falecimento e memórias de mulheres famosas, principalmente de artistas. Então, pode ter uma exposição de uma mulher artista já falecida, uma biografia a ser lançada em filme, ou a revelação de segredos de pessoas que já faleceram, mulheres públicas, assim, políticas. Nesse primeiro semestre, temos destaque do judiciário, pelos temas regidos por Mercúrio, e do executivo, devido à regência de Vênus exaltada. E o poder legislativo estará, assim, meio capenga, já que Marte ainda está fora das suas dignidades. Vênus está exaltada, a Vênus rege a casa 10, e Mercúrio angular.
o judiciário e o executivo ocultam o legislativo. Em relação à posição dos luminares e o pôr do sol anterior, ser de 6 horas, indica que os efeitos mais destacados ocorrerão de 6 a 7 semanas após o equinócio, que corresponde à primeira quinzena de maio. E na 11ª semana de junho, que corresponde à segunda semana de junho, no meio das festas juninas, ocorre a questão lunar relacionada a mulheres. Então, vamos continuar. Em relação às estrelas do equinócio, a gente tem um ascendente em 4 de Capricórnio, ligado à estrela Pólis, que localiza-se no arco do arqueiro de Sagitário, ligado a sucesso, grande ambição, percepção aguçada, mira de longo alcance, dominação e veracidade, que é a pessoa atestar o que fala. Enquanto a Lua está conjunta a uma estrela localizada no início de Leão, chamada Altaf, da constelação de Câncer, a Beta de Câncer, e Talita, que é uma estrela menor da Ursa Maior, ambas ligadas ao comércio exterior, problemas judiciais, prosperidade, contato com a própria ancestralidade, cura e compaixão. Então, teremos a rememoração de coisas antigas, teremos o reforço dos temas de comércio exterior e da questão judicial, trazendo coisas ancestrais à tona. E aí a gente começa a parte boa desse vídeo, a comparação da alunação e o ingresso. A alunação ocorrida com ascendente em peixes, corresponde à casa 3 do ingresso do Sol em Áries, do equinócio, e o equinócio ativa a casa 11, que é a casa do legislativo, da alunação. Então, a gente tem a combinação de comunicação, de transporte, manifestação popular, com poder legislativo, leis a serem passadas nessa quinzena. Além disso, a gente tem uma mudança da dignidade de Vênus, que rege o ascendente da lunação, por exaltação. Ela sai da casa 12 da lunação para o ascendente e fica exaltada. Então, ela ativa os temas de dívidas, poder executivo, comunicação, arte e transportes, e principalmente temas relacionados a mulheres. Então, políticas relacionadas a mulheres, financiamento voltado a mulheres em alguma área de trabalho, comunicação voltada ao público feminino, artistas femininas se comunicando, serão uma pauta importante. Além disso, a Lua ativa as questões de casa 6 da alunação, e vai para casa 8, podendo indicar alguma questão relevante ligada aos serviços públicos, especialmente áreas de saúde, já que a 6 está ligado a epidemias e doenças. Então, haverá algum tipo de financiamento ou comunicação relacionado a isso entre os dois períodos aqui. O ingresso do Sol em Áries repete o ascendente cardinal do ingresso em Libra, mudando do ingresso em Capricórnio, mudando apenas o ascendente de Libra para Capricórnio. E associado ao trígono crescente da Lua, mostra ampliação de viagens, prosperidades, boas perspectivas, afinidades e acordos. Os luminares ativam as casas 2 e 6 da alunação, 3 e 8 do equinócio, ligados a
Recursos financeiros, impostos, dívidas, no eixo 2 e 8. Agricultura, povos originários, por estar na 4, por signos inteiros. Serviço público, trabalho, em geral, trabalhadores mais humildes, educação básica, logística e comunicação. Há uma diferença aqui da evolução do solstício, que ocorreu um pouco antes do Natal, para o equinócio. O solstício estava majoritariamente regido por Marte. Por quê, Tiago? Porque um mapa noturno regido pela fortuna em Mercúrio, em Gêmeos. Mercúrio estava na exaltação de Marte e Marte, portanto, regia o mapa. Então, coisas agressivas, discussões, protestos, foram temas e conflitos armados no mundo todo foram temas constantes no noticiário, além da violência das polícias em vários estados. Já o equinócio, em comparação, a agência passa a ser do Sol. Então, aqui vamos ter questões imobiliárias, questões de financiamento, pode ser financiamento de imóveis, pagamento de imposto de renda, tributação de imóveis antigos, questão agrária, coisas relacionadas aos povos originários que estão ativados no equinócio, e a gente vai saber no decorrer da estação. Como eles repetem a modalidade de cardinal para cardinal, a gente prevê também um aumento da situação econômica durante o trimestre. Por que eu estou dizendo trimestre, Tiago? Porque quando o ascendente do ano astrológico, que é, no caso, o ingresso Sol em Áries, é no signo cardinal, a gente tem um mapa por estação. Então, vai ser um ano de muita variação de resultados. Aqui, pela fase lunar estar crescente, vai reforçar os temas de crescimento econômico, apesar das projeções de queda. Aqui a gente tem análise rápida dos mapas de estação do ano. O mapinha aqui do equinócio, a gente vê ascendente em Capricórnio, todo a fase lunar crescente. A gente vê aqui o solstício repetindo, o solstício de inverno em Câncer, repetindo a mesma fase lunar, com o mesmo ascendente, só que os luminares em posição invertida. A Lua no signo de fogo, o Sol em signo de água. Então, a gente já está vendo uma dinâmica mais voltada para o comércio exterior do que política doméstica. Já no terceiro trimestre do ano astrológico, que mais para o final do ano, a gente vai ver um movimento de queda, já que a Lua já vai para o movimento minguante, enquanto o ascendente passa a ser um signo mutável, o ascendente em Sagitário, quebrando esse padrão de cardinal que vem desde o ano passado. E aí, no solstício, próximo ao Natal, volta de novo o ascendente em Capricórnio, desta vez com a lua minguante, simbolizando de novo uma retração econômica no final do ano. A regência do mapa do equinócio, uma pergunta bem recorrente, já que todo ano fazem
aquela estrela de 7 pontas, aí diz que é um planeta e é outro. Neste caso, a regência do mapa indica o Sol por dois motivos. Há um mapa noturno, só que ambos os luminares estão fora das casas vizinhas ao MC. Então, a gente passa para a parte da fortuna e para o grau da lua cheia anterior ao equinócio. A lua cheia ocorreu no início de Virgem. Mercúrio está no grau máximo de exaltação do Sol e o Sol em Áries. E se a gente pegar a fortuna, que está na casa 9 por quadrantes, também da regência do Sol, confirmada pela fase lunar. Então, os próximos 3 meses serão regidos pelo Sol, com bastante ênfase nos temas de contato com ancestralidade, disposição de segredos e também de tributação, dívidas, pensões, essas questões de honorários, etc. Já em relação aos demais semestres do ano, a gente tem as próximos ingressos em Câncer em Libra com regência de Vênus e o solstício no Natal com regência de Júpiter. E ambos os ingressos do segundo semestre, regência jupiteriana. Então, é um foco do decorrer do ano na religião, nos assuntos de mulheres, principalmente até o equinócio de Libra, e depois da questão do dinheiro, mais no final do ano. Apesar de ser uma fase minguante, por ser uma fase relacionada a trígono, que é um aspecto com natureza de Júpiter, então a gente vai ver um acréscimo de viagens e assuntos relacionados a ensino superior e religião, principalmente a partir do final de setembro. Então, teremos Sol até as festas juninas, de junho em diante, 6 meses regidos por Vênus, e no finalzinho do ano, início do ano que vem, regidos por Júpiter. Então, bora passar aqui. Então, a progressão do mapa da grande conjunção de 2020. Então, botar aqui no meio. A gente tem um movimento desse mapa da grande conjunção a cada 1 ano e 8 meses. A grande conjunção ocorreu em 12 do ano de 2020, em plena pandemia. Então, ela ativou o signo de Touro aqui e ocorreu no signo de Aquário, a conjunção dos dois planetas. Então, ela já avançou para Gêmeos, que é a casa 4 do mapa do Brasil, República, e agora avança de Gêmeos para Câncer. Então, o que a gente tem que ver aqui? A gente vê o movimento de Júpiter e Saturno pelos signos, além do movimento da Lua, que representa o povo no mapa, dos regentes do mapa. Então, o que acontece aqui? Júpiter e Saturno estavam ambos em dignidades, sendo que Saturno chegou primeiro no signo, depois acompanhado por Júpiter. Então, Saturno que comandou a entrada e trouxe consigo, por ser um signo do ar, questões relacionadas a epidemias. Já em relação à progressão dos últimos 2 anos, ocorreu os dois em Peixes, com Júpiter com mais poder que Saturno. Então, a gente vê uma inversão, houve ampliação da economia,
houve uma reestruturação de questões religiosas e de modos de vida. E também a explosão de casos de viciados, etc., nos Estados Unidos, que a gente se tornou realmente um problema público após a pandemia. Agora a gente entra numa fase que, pela progressão, esse Saturno aqui entra em queda e Júpiter entra apenas numa dignidade menor. Então, a gente tem uma queda nas estruturas, principalmente religiosas e de poder, com o aumento da questão de dinheiro, plutocracia, mas ainda de forma distorcida, ligada a Marte. Marte está aqui no final de Gêmeos, conjunto a estrelas mais marciais. Então, aqui há uma questão relativa a conflitos, principalmente verbais, e em poucos meses ele vai avançar dentro do signo de Câncer, sendo mais forte na próxima profecção. Já o regente do ascendente desse mapa, que era Vênus, ela estava num signo que não a favorecia, foi para Capricórnio, onde tem triplicidade, e Capricórnio e Saturno estava em recepção, então a gente via uma relativa boa vontade de Saturno e Vênus entre si, então uma melhora na situação do povo no país. E agora Vênus vai perder dignidade, indo para Aquário. Essa perda de dignidade não será tão sentida nos primeiros meses, já que no primeiro decanato ela tem regência, e um pouquinho depois ela vai ter os termos dela. Mas passando esses primeiros meses, a gente vai ter um certo decréscimo, já que Saturno vai para um signo que odeia Vênus, que é o signo de Áries. Então, eles não podem se ajudar. Vênus vai estar sob a disposição de um Saturno que não a favorece. Já a Lua saiu do final de Peixes, passou um tempão em Áries, mostrando agitação popular, discussões, tretas, e agora ela finaliza seu trajeto no signo de Touro. Então, assim, a gente vai sair de um momento que há uma melhoria material do bem-estar do povo para um momento ambíguo. Começa com um período com a Lua conjunta ao Gol, depois conjunta a uma série de estrelas ligadas a luto, tristeza e falta de percepção. Então, vamos ser meses confusos e um tanto quanto sombrios, já que Mercúrio da progressão vai entrar em sua queda. Então, vai todo mundo ser um cego guiando um cego aqui, até que a Lua volte a entrar em Câncer no próximo período, no final de 2025. Vamos avançar aqui. Já em relação ao mapa da Nova República, esse ascendente em Câncer da progressão do Tarzi, né, da grande conjunção, ele vai ativar a casa 5, que é a casa das crianças, das artes e dos legados. Então, a gente tem essa questão artística à tona, de retomada de projetos culturais, de museus, etc., nesse primeiro período.
Já com a avançada profecção do Taci, essa lua vai passar para o signo de Gêmeos, e lá na metade do período, em torno de dezembro ou maio de 2025, a gente vai ter, daqui a 9 meses, dezembro de 2024, janeiro de 2025, a gente vai ter o ingresso desse ascendente na casa 6 do mapa da Nova República. A gente pode ter problemas com o serviço público, seja por greves, seja com pedidos de aumento, de conflitos com servidores e autoridades. Além disso, essa progressão da conjunção de Júpiter e Saturno, ela vai passar em cima da casa de Marte do mapa do Brasil, o que vai ocorrer a ativação dos assuntos relacionados a militares. Então, Saturno implica em carceramento e Júpiter em julgamento. Então, há, de certa forma, uma demanda desse julgamento ocorrer rápido, o que pode ocorrer nos primeiros meses após a mudança de regência aqui, de maio em diante, sendo alcançado quando essa progressão alcançar o quinto grau. Então, quando Marte e essa conjunção chegarem ao aspecto exato, vai ocorrer os grandes julgamentos dos militares envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Em relação à economia, que foi o que todo mundo perguntou. O Tazi, a grande conjunção, ela está entrando em fase sextil crescente. O que quer dizer? É a fase que Júpiter, que é o planeta mais rápido, entrou em aspecto de 60 graus com Saturno. Então, durante esse período, vai ocorrer uma breve melhora econômica, principalmente até maio. Quando chegar maio, o Júpiter vai entrar no signo de Gêmeos e vai ocorrer um movimento inverso, que vai entrar em quadratura e Júpiter vai diminuir sua dignidade. Então, a gente vai ter Júpiter exilado, comandando um Saturno que ainda não saiu para Áries. Então, vamos ter um planeta fraco guiando um planeta perdido. Então, vamos a ver oscilações muito grandes na economia, que só vai se estabilizar no ingresso de Júpiter em Câncer já em 2025. Então, vai ser um ano instável a partir do segundo semestre. Na questão de saúde, que também foi algo que perguntaram muito, o o primeiro trimestre do ano astrológico indica sim que vai haver problemas relacionados a doenças, mas também seguido de medicamentos, já que Vênus e Saturno estão unidos, então vai haver produção de medicamentos, vai haver a contenção dessas situações no decorrer do tempo. Em relação ao mapa do equinócio, que eu fiz questão, a progressão da grande conjunção, em relação ao mapa do equinócio, ela vai ativar a casa 7, o que vai ativar acordos comerciais, política externa, diplomacia. A Lua ativando a casa 5, aqui junto com Júpiter, indica a questão de financiamento, principalmente para a questão
de artes, produção de coisas façam render arrendamento de terras, etc., com grandes construções ou construtoras que ganhem dinheiro com isso. Além disso, com o avanço da Lua para dentro de Gêmeos no decorrer do ano, vai haver uma ativação dessa questão dos trabalhadores, serviço público, principalmente na questão dos transportes, aumentos e deslocamentos. Então, pode haver também questão com os rodoviários ou metroviários em algum momento da estação de março até junho. Outra coisa bastante em evidência aqui: Júpiter e Saturno vão ativar a casa 4 do ingresso Sol em Áries. Então, isso aqui reforça a abertura de arquivos antigos ou que se mantiveram sigilosos nos últimos tempos, envolvendo autoridades públicas, principalmente militares. Então, vai ser muito babado exposto pelo Poder Judiciário em questão desses arquivos. Então, há pedidos à magia do equinócio. Sempre que eu falo sobre magia aqui, eu sempre digo o seguinte: pode magia? Toda pergunta começada com pode, a resposta é sim. Se você começar com a pergunta com tem problema, a resposta é não faça. Se você não tem certeza, se você não estudou o suficiente, não se meta a mexer com o que você não sabe. Então, em geral, o Ostara, o equinócio vernal, que é o equinócio em Áries, favorece um fortalecimento de estruturas e projetos, além da abertura de caminhos. Se você comemora as coisas na roda sul, o Mabon está relacionado à finalização desses mesmos projetos e preparação do caminho para um novo ciclo, ou seja, você vai encerrar o que você está fazendo, colher seus frutos e se caminhar para um novo processo. Então, você vai remover o que é necessário, manter o que está dando certo e abrir espaço para o seu novo ciclo. Dos planetas no mapa do equinócio, a gente tem dois planetas em especial que estão muito bem. Vênus, que está exaltada, regendo a casa 5 e o MC do equinócio, ligada à magia de glamour, purificação, cura e comunicação. Já Mercúrio, que rege as casas 9, 6 do equinócio, está na casa 4, rege a organização de rotinas, burocracias, resolução de problemas domésticos e familiares, faculdades e viagens. Agora a gente vai para as efemérides, porque a tia gosta de fazer essa parte que simplifica o trabalho de todo mundo para os próximos 3 meses. Bebam muita água. A gente teve o ingresso do Mercúrio em Áries hoje. O que é esse Mercúrio em Áries? Quem ouviu meu áudio no Telegram já sabe. Mercúrio saiu da sua queda para um signo que ele tem uma certa mobilidade, já que Mercúrio e Marte compartilham a regência da área de transporte e deslocamentos. Então, facilita você fazer viagens curtas, comércio, você falar o que precisa ser dito, vai ser questões práticas, papo rápido, pensamento ligeiro, visão de motoboy e vida que segue. Então, é bom para botar seus projetos na praça, defender causas e, se necessário, ser um tanto mais incisivo nas suas negociações. Já Vênus em Peixes, que ela ingressa amanhã, a gente tem a questão de que ela está saindo da triplicidade para a sua exaltação. Então, a gente vai ter um aumento dos temas femininos, dos temas de bem-estar, um questionamento
se é sobre o que te faz bem, o que não te faz tão bem, do cuidado estético, de ir atrás das coisas que você gosta de fazer, dos seus hobbies, etc. A conjunção de Mercúrio e os nodos ocorre de forma exata a dia 18 de março, daqui a uma semana, segunda-feira da semana que vem, às 9h11 da noite, e é ligado à exposição dos segredos de Estado, é ligado à organização de rotinas, memórias, nostalgia, é, pode ligar a passeios a museus, a comunicação de coisas, datas comemorativas em geral. E como ela está bem próximo à Semana Santa, é um ótimo momento para pessoas religiosas entrar em contato com sua religião. Então, dia 19 de março, Mercúrio entra na Shadow Phase, que é o último grau que ele alcança na retrogradação. Então, vai começar os assuntos ficarem um pouco paradão, que não sai do canto, e que esse tema vai ser repisado até Mercúrio sair do signo de Áries. No meio do caminho, vai ter uma contradicia entre Mercúrio e Vênus, Mercúrio em Áries, Vênus em Peixes, em 20 de março, bem próximo ao auge da Semana Santa. Então, a gente vai ter questionamentos, a comunicação de ideias relacionadas a bem-estar, a mulheres, ao que te faz bem, ao que não te faz bem, a organização desses hobbies, essas atividades de bem-estar. Dia 22, Marte entra em Peixes. Ao entrar em Peixes, Marte sai do signo que ele estava meio disperso, para um signo que dá triplicidade a ele, dá direção. Então, aqui, o Marte, em vez de atuar na esfera pública, de debates públicos, de bate-boca, ele vai tratar de emoções, de transformações do ambiente por meio da arte, por meio das crenças, e também de uma ação indireta. Em vez de você bater boca, discussão em grupo, etc., ele vai fazer de forma mais sutil, não passiva-agressiva como câncer, mas de forma que atinja os seus objetivos sem entrar em conflito direto. Logo depois, dia 28 de março, após a Páscoa, há uma contradição entre esse mesmo Mercúrio e Marte, às 3 da manhã. Então, a gente vai se comunicar com a necessidade de vocalizar, de trocar, de fazer negócios com mastigar a necessidade de movimento, de se jogar nas coisas. E a partir de 1º de abril, Mercúrio vai entrar em movimento retrógrado, onde vai ficar até o final do mês e entra pela temporada de Touro ainda em movimento retrógrado. Vênus entra em Marte dia 5 de abril e 10 de abril ocorre a conjunção entre Marte e Saturno em Peixes. Vênus vai sair da sua exaltação para o seu exílio, enquanto Marte está na exaltação dela. Então, vai ter uma mútua recepção meio desigual, um está na exaltação e o outro está no domicílio, mas ambos vão se respeitar, digamos assim. Então, não vai ser tão ruim nesse primeiro período de Marte em Peixes. Então, a Vênus vai estar num ambiente mais de agressividade, de necessidade de disputa, de ir atrás das coisas, de se destacar. É um destaque mais a competição, atletas, mulheres ligadas ao militarismo, etc. A conjunção entre Marte e Saturno, ele encerra um ciclo climático. O ciclo de Saturno e Marte dura 2 anos, intercalados por uma oposição entre eles, e eles geralmente coincidem com o El Niño e com Laninha.
Então, quando eles entrarem em conjunção dia 10 de abril, eles vão marcar também a mudança meteorológica. Ocorrendo no signo quente, frio e úmido, que é peixes, o calor de Marte vai ser neutralizado e a secura dos dois também. Então, vamos sair de uma estação que estava desigual, de seca em um canto, calor excessivo no outro, para uma estação mais chuvosa. Então, vamos ter um clima mais ameno, já que reforça o frio de Saturno, e com chuvas mais constantes, pelo menos no próximo ano e pouquinho, até eles entrarem em oposição. Logo depois, dia 14 de abril, Vênus e Marte entram em contranticia, então eles se conversam. A necessidade de ir atrás, de chegar junto, daquele chaveco que você anda adiando, né? Você bota o parceiro ou a parceira na chincha sobre o que eles querem da vida, já que Vênus está preocupada com bem-estar e Marte é a atitude. Então, gente, fica a dica, né? Já Vênus e Saturno reforçam aquela conversa gostosa que eles tiveram no equinócio e reforçam comprometimento, as estruturas necessárias para fazer Vênus se sentir bem na realidade dos fatos, ok? As efemérides da temporada de Touro começam com o sextil de Júpiter e Marte, que ocorre dia 19 de abril. Então, há uma aliança entre o que fazer, a mão de obra, a assertividade e o propósito maior da sua vida, além das finanças. Então, há um bom momento para você pegar aquele projeto que você estava engavetado, já procurar os patrocinadores e botar as coisas para girarem ou começar uma nova etapa, prestação de contas, etc. Mercúrio fica direto pouco tempo depois, em 25 de abril. Então, essa etapa de revisão de papelada, coisa e tal, se encerra e passam a percorrer as coisas que foram revisadas. Então, vai se encerrar, num período de 18 dias, os assuntos que passaram um mês e pouquinho sendo discutidos e rediscutidos. Vênus entra em Touro dia 28 de abril, Marte em Áries dia 30. Então, vamos ter nesse final de abril, planetas basicamente dignos. Marte na sua casa diurna, Vênus em Touro, reforçando aquela coisa de você se colocar dentro de seus hobbies, do que você gosta, de comunicar o que você quer, que te faz bem, de cuidar do próprio corpo. Saturno vai sair da Shadow Phase dia 13 de maio e iniciar uma nova fase em Touro, da literalidade, do bem-estar, já dia 15. Vênus e Júpiter entram em conjunção dia 23 de maio, no, após o dia de Santa Rita e de Cássia, né? É bom para unir a necessidade de bem-estar com a necessidade de visão do futuro. O que que tu faz para você garantir seu bem-estar hoje e o bem-estar quando você estiver velhinho? Essa necessidade de você estar descansando de perna para o ar, está contribuindo para os seus objetivos de vida? Essa é uma questão que você vai ter que se responder até dia 23 de maio. Vênus, então, entra em Gêmeos, pouco depois dessa conjunção. Júpiter também entra em Gêmeos, então vai ser o último encontro deles, sendo que Vênus estará mais digna que Júpiter. Então, Vênus vai fica peregrina e Júpiter fica exilado. Depois vai ter uma conjunção entre Júpiter e Mercúrio, já no final já em 4 de junho. Então, eles vão pular uma etapa aqui
e entrar em conjunção com Mercúrio digno. E há um encontro entre você botar seu bonde na praça e o propósito disso, sua organização e metas, não sei o quê, e o propósito final. Fazer o balanço das coisas que você está fazendo nesse ciclo, em geral. Marte entra em Touro, dia 9 de junho, no meio das festas juninas, então vai ficar mais lento, engolindo mais sapo, vai botar muita coisa para dentro, em forma de comida também, das pamonhas, das canjicas, e seguido do Casimir de Mercúrio, que ocorre dia 14 de junho, em pleno dia de Santo Antônio. Então, Santo Antônio? É, Santo Antônio. Então, vai haver a conjunção exata com o Sol e Mercúrio vai estar destacado no mês que ele está digno. Vênus entra em Câncer dia 17 de junho, saindo do signo que ela está peregrina, que é Gêmeos, para um signo onde tem triplicidade, e vai se voltar às próprias emoções, ao contato com a comida, com a ancestralidade, com a verdade pessoal dela. Enquanto Mercúrio vai para Câncer, que é um signo ligado à memória, à lembrança do passado, também à administração de espaços, tanto de comida quanto relacionados a mulheres. Então, feliz equinócios, primavera para quem está no norte, outono para quem está no sul. Bebam muita água e até o próximo vídeo.